E aí, tudo bem? Ou não tudo tão bem? Naqueles dias difíceis, triste, com desânimo, sem vontade de produzir muita coisa, ou pelo menos algo produtivo. Sei como é que é. E a verdade é que a gente é um ser emocional. E por a gente ser um ser emocional, de repente a gente é tomado por emoções fortes. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que é emoção? Provavelmente você vai me responder que sabe. Você vai dizer, não, Fernando, sim, eu sei o que é emoção. Então eu te lanço um outro desafio. Me defina o que é emoção. E aí, quem sabe já deu aquela travada um pouco maior, né? Mas você vai insistir, né, em responder, afinal eu te fiz a pergunta. E você vai, quem sabe você vai dizer, Fernando, emoção é algo que eu sinto. Será? Imagina que eu estou do seu lado e aí eu pego na sua mão. Você sentiu. É emoção? De maneira alguma. O que aconteceu é que você sentiu a sua mão pressionada por a minha. Então, emoção não é sentir. Pelo menos não apenas sentir. Então, para a gente ter a continuidade da nossa conversa, a gente precisa entender o que é emoção. E aí eu te lanço uma analogia. Vamos imaginar que você está domingo num zoológico. Você saiu domingo num zoológico para dar pipoca aos macacos. O dia está bonito, tem uma brisa gostosa, dia ensolarado, não está muito quente. Você está podendo curtir tranquilamente. E nesse passeio, em um determinado momento, você vê um monte de gente correndo contra você, ao contrário do que você está indo. E quando essa multidão toda se abre, você olha e você vê o quê? Você vê um leão faminto à procura de uma presa para poder comer. Nesse momento que o seu cérebro detecta o leão, ele vai abrir um programa de alarme em que vai te gerar uma ação. Vamos imaginar que o nosso cérebro é um supercomputador. E na verdade né? Porque ele é uma máquina biocomputacional, né? E que o tempo todo ele fica rodando programas dentro dele. Mas enfim, vamos ater ao que acontece no seu corpo. No momento que o seu cérebro identifica o leão, as suas pupilas vão dilatar, o seu sangue vai ser todo redistribuído no seu corpo para braços, pernas, músculo das costas. Você vai ficar pálido, o seu intestino vai parar de peristaltar. Aí se você quiser saber o que é peristaltar, dá uma olhada no Google para ver as consequências disso. Você vai produzir mais adrenalina e outras coisas mais que não cabe me falar agora porque não é da minha área. Mas enfim, o seu cérebro detectando isso, ele conseguiu fazer todas essas ações no seu corpo em menos de meio segundo. Muito rápido, extremamente rápido. E se você conseguiu entender a analogia que eu estou colocando aqui, a gente conseguiu entender um pouco o que é emoção. E na verdade a emoção seria isso, a execução desse programa que o seu cérebro, né, que o seu cérebro produz ali, o seu cérebro executa esse programa em que ele está interligado com todo o seu corpo e acontece instantaneamente, ou seja, acontece automaticamente, sem você permitir. Então a gente consegue entender então nisso que emoção você não consegue controlar, é impossível, pelo menos não diretamente. O que a gente consegue fazer, sim, é entender o processo emocional. E aí, entendendo o processo emocional, né? Entendendo o processo emocional, a gente consegue ver se a gente consegue agir melhor. Bom, vamos voltar então lá no começo, que é como poder produzir, ter ideias, poder trabalhar em dias que você está triste.
E eu vou definir tristeza nesses seguintes aspectos. Um término de um relacionamento, alguém que você gosta muito foi embora, e aí só ficou a saudade, quem sabe a morte de alguém, a perda de algo que você gosta muito também e agora você não tem mais. Vamos definir isso como um coração quebrado ou partido. Veja aí o que você achar melhor. Então, olha só que interessante que eu vi um neurocientista falando que quando você bate com aquele dedo, sabe, o dedinho ali, você bate assim na quina do sofá, dói muito, né? O seu cérebro detecta a dor e a intensidade da dor. Mas uma outra parte do cérebro é muito interessante, que a outra parte do cérebro, ela não só faz isso, né? O seu cérebro não só faz isso, mas uma outra parte do cérebro, ela identifica a intensidade, a agonia da dor. Né? Não só a dor, mas a agonia da dor, aquela dor agoniante, aquela dor que te angustia. E o mais interessante é que eles perceberam que a dor de um coração quebrado, a dor da perda de alguém, do término de um relacionamento, seja lá o que for, a mesma área que detecta a intensidade da agonia é a mesma área que identifica essa dor que a gente sente de um coração partido, de um coração quebrado. Ou seja, o seu cérebro identifica como dor também. Por isso que a gente, sem dizer para ninguém, sem precisar saber que alguém falou isso, quando a gente está triste, a gente diz que está doendo muito. Porque na verdade é uma dor sim. Seu cérebro ele não está diferenciando a dor. O seu corpo reage como se fosse a dor. E aí a gente pensando nisso, colocando essa questão dessa dor que a gente tem, eu queria dar algumas sugestões para vocês de como que eu faço quando eu passo por uns momentos assim, momentos doloridos. E quem sabe ajude a você, pelo menos, passar um pouco, amenizar esse processo e você, pelo menos, ver um pouco melhor a sua vida e passar por essa fase, porque ela passa. Ela passa. E uma das coisas que seria necessário é você compreender essa dor. Ou melhor, compreender esse sentimento. Entender esse teu processo de sentimento. Para você poder analisar e quem sabe até procurar um profissional na área para você poder melhorar. Mas não conseguindo isso, você pode fazer o seguinte também. Tente buscar pequenos desafios. Completar pequenas coisas. Por quê? Porque o nosso cérebro ele está acostumado, ele é mais motivado, ele consegue estar numa ação melhor quando ele consegue conquistas, quando ele conquista algo. O fato de você receber muito não faz você desanimar. Então, para você mudar essa forma de pensar, comece com coisas pequenas. Quem sabe se você consegue acordar 10 minutos mais cedo, é uma pequena conquista. Arrumar sua cama se você não tem um hábito, tomar um banho um pouco mais demorado. Mas tente pegar pequenas coisas em que você consegue cumprir. Separe pequenas coisas e faça pequenas conquistas no seu dia a dia. Juntando essas pequenas conquistas, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer um planejamento diário. Também simples. Não se jogue a um desafio muito grande. E esses desafios diários podem ser essas suas conquistas. E aí você vai aumentando durante o seu dia, até o meio-dia. O que você vai fazer de manhã? Você faz uma coisinha simples, que você não está acostumado a fazer, mas que é fácil de conquistar. E aí você vai aumentando até o meio-dia. Chegou no meio-dia, você começa a fazer desafios menores de novo. Você vai fazer um gráfico em que você cresce e volta. Para quê? Para que você seja estimulado a pequenas conquistas e você vai aumentando, né? Uma outra coisa que você pode, aí você tem que evitar evite reuniões que você sabe que vai ser estressante, que você vai te deixar triste, se possível, né? Do meio da tarde para frente. Por quê?
que já foi comprovado, isso comprovado cientificamente, eu não posso mostrar aqui porque a ideia do vídeo não é demorar muito, e já está sendo, que quanto mais a gente usa o nosso autocontrole, menos a gente tem. Exato. As pessoas falam muito sobre a questão do autocontrole, mas quanto mais você exerce o autocontrole, menos você tem. E é só você parar para pensar. Chega algum momento do seu dia em que você estoura. O que significa isso? Porque se fosse ao contrário, nós, depois de um certo tempo, a gente teria autocontrole infinito. Mas não. Então fique atento com isso. Você deve evitar reuniões, coisas que vão te estressar para o final do dia, porque você já está com o seu autocontrole muito, muito baixo. Então seria muito bom você ficar ligado nisso e evitar esse estresse para esses momentos. Lembrando que para esses momentos que você não está passando por uma fase boa. Uma outra coisa que me ajuda muito, que pode te ajudar, é revisitar as suas ideias que deram certo. Isso, revisite as suas ideias que deram certo. Olha ali o que ela tem de bom e vê se ela consegue ser aplicável para o desafio que você tem hoje. E tente. Não tem problema. Não fique se cobrando, você não está numa fase boa. Mas seria bom, é sempre bom a gente revisitar nossas ideias, que dali a gente pode tirar muita coisa boa. Olhe lá coisas que você fez. Observe pessoas sem julgamento. Pare um momento que você está e fique observando as pessoas. Só observe como que elas andam, como é que elas fazem, elas estão conversando ou não. Tudo isso é só para sua mente dar uma esvaziada, para dar um reset nela, para você não ficar tão apegado aos problemas, porque a gente tende a ser negativo nesse momento. É difícil a mudança, o seu cérebro tende a ser negativo. Por quê? Porque na antiguidade, digamos assim, ter um pensamento negativo era garantia de vida, né? Fugir do perigo era uma garantia de vida, e aquele que ficava olhando as coisas boas acabava morrendo. Isso geneticamente foi trazendo pra gente. Então a gente é natural a gente querer ser negativo. Então limpe a sua mente, observe pessoas, calmamente fique olhando ali no seu ambiente de trabalho ou em casa, né? Faça coisas diferentes. Vá para uma livraria, vai ler a capa de um livro que você jamais imaginou que ia ler. Assista um vídeo que você jamais assistiria. Ouça uma música que você jamais ouviria, só para sua mente se deslocar. Tá? Procure fazer coisas diferentes. E a última coisa que eu não quero me estender muito, já estendi, mas é que acho que esse vídeo vai ser bom para você. Eu costumo orar. E tudo bem que pode ser que você seja ateu ou você não acredite em oração, mas então tenta fazer o seguinte: lembra daquele seu amigo imaginário da infância? Eu ainda lembro do meu amigo imaginário da infância. Ele era um índiozinho, parecia um desenho animado. Então, se você não tem o costume de orar ou não acredita, né? Eu costumo orar e me faz bem. Faz o seguinte: ressuscite esse seu amigo imaginário e converse com ele. Conte as suas tristezas, suas angústias, desafios, o que você está passando. Mas aí eu gostaria de acrescentar só uma coisa. Não esqueça de, no seu amigo imaginário, que é você mesmo, seu alter ego, usar mais seu tempo com gratidão. Sim. Pense mais em ser grato. Comece a mudar sua mente para tentar ser uma pessoa mais grata. Porque se você está vivo, já é um privilégio. Se você está assistindo esse vídeo e está te ajudando, seja grato por isso. E também já te peço, compartilhe com alguém que está precisando, curta, salve aí nos seus favoritos e até a próxima. Fica bem, tá?